Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de Concreto en Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Quisiera empezar por recibirlos a cada uno de ustedes, darle la bienvenida al doctor Julio Timmerman. Y antes de empezar y comenzar con la introducción del tema, únicamente me gustaría dar un par de comentarios. Recuerden todos que todas sus preguntas las pueden escribir en la sección que dice Q&A o Q&A, y ahí vamos a estar revisando todas las preguntas que van a estar ustedes generando. Al final vamos a dar un tiempo para poder contestarlas. El doctor Julio va, dependiendo del tiempo, nos va a contestar. Las que no se alcancen a contestar, de antemano les ofrecemos una disculpa. Estaremos viendo si más adelante les podemos enviar las respuestas. Cuando escriban sus preguntas, les pido por favor que escriban el país del cual están haciendo la pregunta. Y también les recuerdo sobre contestar la encuesta de retroalimentación. Durante la sesión les vamos a estar poniendo en el chat la liga para que puedan accesar a la encuesta y puedan contestarla. Y bueno, sin mayor preámbulo, la plática que vamos a tener el día de hoy se titula Diseño y construcción del Museo del Mañana en Río de Janeiro, Brasil, que va a ser presentada por el doctor Julio Timmerman. Y me permito presentar al doctor Julio, quien es director de Engeti, consultoría e ingeniería, que se dedica a hacer consultoría y diseño estructural. El doctor Julio es ingeniero civil graduado en 1977 por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene una especialización en estructuras de la Escuela de Ingeniería de Linz. Es expresidente del ABC, que es la Asociación Brasileña de Ingeniería Estructural y Consultoría. Ha recibido diferentes premios y reconocimientos en los que se destacan: Premio Emilio Baumgart en 2005 por Ibracom, que es el Instituto Brasileño del Concreto. El Premio Gilberto Molinari en 2009 en reconocimiento a los servicios prestados al instituto. Fue presidente del Instituto Brasileño del Hormigón o del Concreto. Es vicepresidente del IAPSE, que es la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. El doctor Julio también es miembro del comité ACI 318L, que es el reglamento de construcciones del American Concrete Institute. También es coordinador EC de ABNT para revisar varias normas brasileñas. Es miembro de la Junta del ABPE, que es la Asociación Brasileña de Puentes y Estructuras Mayores. Es autor y coautor de varios artículos y libros publicados en Brasil y en el extranjero. Ha participado en los principales proyectos de Brasil, en los que podemos mencionar algunos como el complejo Anganguera, el puente a Rio Passo do Pinto, el nuevo viaducto Espías, puente sobre el Corrego dos Remedios, puente sobre el río Samambaia y en el puente Orlando Macer, el puente sobre el río São Gonçalo, y edificios icónicos en Brasil como el Lojas Marisa, el Paso de Frevo, el Museo del Mañana, que es el que vamos a ver ahora, el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron y Nest, que es la refinería Abreu de Lima. Sin mayor preámbulo, dejo con ustedes al doctor Julio para que nos platique sobre el Museo del Mañana. Por favor, doctor. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Es un honor compartir esse trabalho com todos os colegas da, não digo América Latina, de toda a América,
de toda a América. É muito contento de estar aqui, debatendo com vocês, discutindo com vocês esta obra, a apresentação dessa obra. Queria congratular também, especialmente, Arturo Covarrubias por coordenar e promover este e outros eventos. Todos os painéis têm sido muito ricos e muito grato, Arturo. Vou pedir, Arturo, vou fazer agora a minha apresentação, vou um pouco despacito, porque abro um pouquinho espanhol, um pouquinho inglês, então vamos levando. Se tiver qualquer dúvida, se não souber qualquer palavra, não entender, por favor, me interrompa. Vamos nos falando. Acá temos a localização, vamos falar da localização dessa obra de grande magnitude em Rio de Janeiro, falar da estrutura de concreto, no pier, onde está assentada a estrutura do Museu de Manhã, os desafios, os números, e falar um ratito da cobertura metálica também. O Museu de Manhã é um empreendimento localizado numa área de Rio de Janeiro chamada Pier Mauá. Pier Mauá é uma área portuária de Rio de Janeiro, cerca de terminal marítimo de passageiros, existente numa praça no centro de Rio de Janeiro. Esta área estava muito degradada, e o governo e a prefeitura de Rio de Janeiro decidiram fazer uma série de obras, uma série de intervenções no sentido de revitalizar essa área que é muito bonita, muito linda, em frente à Baía de Guanabara. Nós temos lá a vista do Cristo Redentor, temos a obra, a ponte icônica, essa ponte, a ponte Rio-Niterói, uma obra de mais de 12 quilômetros de extensão, que por muito tempo teve o vão central de 400 metros, o maior vão central em viga cheia do mundo, ainda hoje é uma obra muito icônica. Antes de falar um pouquinho do Museu da Manhã, como disse a vocês, o Museu da Manhã é parte integrante da reabilitação da zona portuária, um projeto denominado de Porto Maravilha. Além do Museu de Manhã, teremos outras obras icônicas nesse complexo Porto Maravilha, dentre as quais eu posso destacar o Museu de Arte do Rio de Janeiro, onde nossa empresa prestou assessoria técnica. Mira, senhores, a plasticidade do concreto. É uma cobertura de concreto, uma casca de concreto com espessor de 15 centímetros. 15 centímetros de espessura, concreto reforçado, não pretensado. Há capiteles que são engrossamentos para evitar a punção sobre as colunas metálicas. Os capiteles têm 25 centímetros de espessor. Vejam que muito bonita essa estrutura, foi edificada em cima de dois prédios, dois edifícios centenários, no centro do Rio de Janeiro, e nessa área nós temos toda uma vista muito bonita da Baía de Guanabara. Mirem que a potencialidade do concreto, o que podemos fazer com o concreto. Esse concreto, mira alguns destaques. Aqui é uma vista de cima lá, abaixo da cobertura fluida. Vocês podem ver ao fundo a ponte icônica, a ponte Rio-Niterói, essa Baía da Guanabara. Aqui alguns aspectos construtivos aqui dessa cobertura que nós chamamos de cobertura fluida, com 15 centímetros. Utilizamos acero normal, acero que nós utilizamos aqui no Brasil. A única novidade que colocamos nesse acero, que foi especificado nesse acero,
que foi utilizado um acero galvanizado para maior proteção contra a corrosão. Foi um acero galvanizado. E como solucionou o problema dessa cobertura fluida a ser o encoframento? Foi utilizado, não sei se aqui tem uma pequena visão aqui, foi feito aqui todo um plano encofrado com um tablado de madeira, e acima do tablado foi contratado uma persona que hace as alegorias dos carnavais do Rio de Janeiro, e utilizando poliestireno expandido, um poliestireno de alta densidade. Ele fez aqui, então, projetou com base então no desenho, com as curvas de nível, ele implementou aqui toda aquela cobertura fluida, um resultado plástico muito fantástico, muito fantástico. Essa foi uma obra realmente que tivemos orgulho de participar, e eu só estou dando alguns detalhes construtivos. A palestra de hoje não é dessa, eu só quis mostrar para vocês realmente que temos várias obras aqui em Brasília, várias obras realmente de magnitude, várias obras muito hermosas, muito plásticas, mostrando toda a potencialidade do concreto, que nós vestimos a camisa através do ACI e através do Ibracon. Adotamos isso como nossa fonte de vida, fonte de saber. Museu da Manhã, para quem não conhece, estou aqui com o arquiteto do Museu de Manhã, Santiago Calatrava, em uma de suas visitas às obras do museu. Muito importante também falar que a nossa oficina não fez somente o desenho estrutural. Nós também acompanhamos, demos uma assessoria técnica para as obras, o desenvolvimento das obras, dos serviços, mantendo um engenheiro no site da obra, no sentido de levantar todos os problemas, trazer para a nossa oficina e solucionar todos os problemas de uma obra com essa complexidade. Mira, a estrutura do Museu de Manhã é uma estrutura longilínea, uma estrutura com 330 metros de comprimento total e por uma largura em torno de 30 metros, construída em cima de um pier. Um pier é um local de atracação, né, dos navios de passageiros, uma altura máxima de 20 metros. 20 metros. Essa 330 metros é a estrutura, o comprimento total, incluindo a cobertura metálica. A cobertura metálica que nós vamos ver um pouquinho dessa cobertura metálica. Essa cobertura, a estrutura de concreto, onde que a estrutura metálica está apoiada, está suportada, a estrutura de concreto de Oregon, ela tem cerca de 200 metros, 190 metros de comprimento, de longitude. E então, a cobertura metálica tem dois voladiços, um voladiço frontal, aqui é a entrada principal para o pier da Praça Mauá, um voladiço de 70 metros, e acá, no fundo aqui, onde há uma cafeteria muito hermosa, com toda a vista para a Baía de Guanabara, para essa obra icônica aqui, que foi construída na década de 70, outro voladiço um pouco menor, de 65 metros, algo assim. Eu queria mostrar agora, muito rapidamente, para termos uma ideia, mostrar esse filme, é coisa de 2 minutos, por favor.
Muito bem, dando continuidade, não sei se vocês perceberam no vídeo que passou, a cobertura, nós temos vários módulos, diversos módulos de células fotovoltaicas que se movimentam acompanhando o movimento do sol, no sentido de captar energia solar. Todo o edifício ele é abastecido por energia solar e após toda a definição da arquitetura do senhor Calatrava, o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, decidiram que essa edificação, a Museu da Manhã, deveria ter o mais alto grau de sustentabilidade. Então, ingressaram com essa solicitação no LEED, e hoje em dia esse prédio, essa edificação, ela tem o mais alto grau de sustentabilidade, o selo de ouro de sustentabilidade de edificações em Brasil. E houve uma alteração do projeto muito grande, que nós vamos ver daqui a pouco, que, em função da necessidade de atender às demandas para uma edificação sustentável, foi necessário fazer um subsuelo, que não havia subsuelo, havia um subsuelo para construir grandes reservatórios de água, para captar a água da Baía da Guanabara, para fazer o tratamento dessa água. A Baía da Guanabara atualmente é muito poluída, então há uma captação da água desta Baía da Guanabara no sentido de fazer um tratamento, não para torná-la potável para consumo humano, mas sim para utilização para limpeza, utilização para lavagem de todo o museu. Então, isso generou uma grande alteração e, com isso, essa edificação conseguiu o selo, o mais alto grau de sustentabilidade em todos os edifícios do Brasil. Temos aqui as formas arquitetônicas, como todas as edificações do senhor Calatrava, não há uma parede reta, todas são curvas, unindo-se com curvas. Mira lá ingresso aqui, essa entrada principal com escaleiras, e aqui o primeiro pavimento com o segundo pavimento, onde que nós temos acá a exposição principal, a exposição do museu, exposição permanente, exposição sazonal, de acordo com
a empresa, a entidade que administra o Museu de Mañana. Mira mais algumas imagens, né? Aqui está essa rampa aqui, essa passarela aqui em voladiço, que liga o primeiro ao segundo pavimento, a rampa de acesso. Mira, não é tudo em hormigão, tudo em concreto. Não é nenhuma alvenaria, tudo em concreto. Foi tudo executado em concreto. Ok? Temos acá outras. Aqui é a área de exposição no segundo piso. Mira aqui a cobertura aqui, a cobertura com treliças, duas grandes treliças laterais. Nós vamos ver um pouquinho aqui essa cobertura. E a estrutura aqui, ela basicamente são estruturas, são paredes de hormigão, paredes de concreto, que suportam a carga da cobertura e transmitem lá para a cimentação, com aberturas aqui para fazer o acesso aqui às rampas e às escaleiras. Mira aqui uma outra imagem aqui também, do segundo pavimento. Aqui também nós temos aqui o auditório. Nós temos que ter, em função, vamos dizer, da concepção arquitetônica, grandes vãos grandes, da ordem de 20, 30 metros acá, no sentido de conferir uma plasticidade, uma visibilidade muito grande às pessoas que estão aqui dentro do auditório. Aqui temos no primeiro piso uma cafeteria, é um local muito hermoso aqui também. Temos aqui somente dois pilares aqui, duas colunas reticuladas, e aqui uma estrutura em balanço, que nós vamos ver depois como é que foi estruturado. Isso aqui mira uma visão muito fantástica da Baía de Guanabara e, ao fundo, La Ponte Rio-Niterói. Vamos falar um pouco agora da estrutura, né? Como houve a concepção da estrutura. Como eu disse a vocês, esse museu ele foi construído aqui num pier, aqui, com cerca aqui de 350 metros aqui de comprimento. Esse pier, antigamente, era utilizado para ancoragem dos navios. Os navios chegavam, aportavam aqui navios de passageiros acá. Então, esse pier aqui tinha uma laje, uma lousa de alívio destinada a suportar os impactos durante a atracação dos navios. Essa lousa de alívio aqui era sustentada por pares de cavaletes de pilas pré-moldadas inclinadas. E aqui nós temos tablestacas. Tablestacas são estacas pranchas aqui, no sentido, então, de conformar aqui todo o perímetro aqui do pier aqui. Aqui, então, é para sustentar aqui a terra aqui. Aqui nós temos aqui o nível d'água, aqui mais ou menos temos aqui o nível do pier aqui nessa posição. Mira que inicialmente, quando foi desenvolvido, projetado o Museu de Mañana, nós teríamos somente uma estrutura daqui para frente, para cima, para arriba, e depois, no sentido de tornar o Museu de Mañana com o grau de sustentabilidade, houve a necessidade de implantar um subsolo. Subsolo, ele vai estar abaixo do nível d'água. Vai estar como se fosse aqui uma caixa d'água enterrada. Nós teríamos aqui em torno de 12 a 3 metros aqui de água. Então, tivemos que considerar aqui toda uma subpressão. Fizemos uma lousa de alívio aqui, uma lousa de subpressão também, no sentido de suportar esse empuxo de água, né, que temos em função dessa construção do subsolo. Essa aqui, algumas características aqui do pier na época da construção. Nós temos aqui 70 anos aqui de construção. O que passou em 1991, esse pier aqui foi feita uma inspeção por uma empresa brasileira e se comprovou que nunca houve mantenimento dessa estrutura do pier. Então, se encontraram várias pilas, várias estacas
aquelas estacas, pares de estacas inclinadas, seccionadas devido à corrosão, trincadas, fissuradas, com comprometimento da seção de empostramento com a lousa de alívio. Okay? Em 1997, ou seja, há quase 25 anos atrás, se proibiu o emprego para atracação de barcos e se liberou somente para aparcamento de ônibus e armazenagem de contêineres. E aqui, então, se decidiu a ser o Museu de Mañana. E uma das premissas também para a construção do Museu de Mañana foi que a estrutura do Museu da Mañana seria independente da estrutura do pier. Foram feitos pequenos reparos aqui na estrutura do pier, no sentido de reconsolidar o empostramento das pilas com a lousa de alívio, mas a premissa aqui foi a ser a estrutura do Museu de Mañana totalmente independente da estrutura do pier. Mira, a estrutura de concreto é uma estrutura relativamente baixa, não temos grandes problemas de estabilidade. O que tivemos foi uma discussão até um pouco acalorada com o arquiteto, que nós teríamos uma estrutura com 195 metros de longitude. Inicialmente, o arquiteto não queria nenhuma junta de dilatação. Mas é possível ser? Sim, com tecnologia hoje, com aditivos, com sistemas construtivos, podemos até ser, mas ia ter um custo muito alto. E depois de algumas peleas, o arquiteto foi convencido no sentido de implantar 3 juntas de dilatação na estrutura do museu. Vejam aqui, nós temos aqui um corte aqui, temos aqui o subsuelo, que seria então o local para a acomodação das caixas de tratamento da água captada da Baía da Guanabara. Aqui é a entrada principal, main entrance, isso é um corte, não? Temos acá também um entresuelo, chamamos mezanino entresuelo, que é um entresuelo para, basicamente, para acessar aqui. Aqui também temos a rampa de acesso do primeiro para o segundo pavimento. Aqui temos o segundo pavimento com as exposições principais. E aqui vemos que temos aqui uma galeria técnica que tem a função de transferir a carga dessa grande cobertura metálica para a estrutura de concreto e a estrutura de concreto para cimentações. E aqui também temos toda a parte de utilidades, de equipamentos, ar-condicionado. Então, aqui então passa toda a parte de utilidades do Museu de Mañana. Mira, aqui é um corte, isso aqui é muito interessante para nós vermos como é que é o caminhamento das cargas, não? A estrutura, como é que se comporta, né? Temos aqui 2 treliças, truss, uma em cada treliças gigantescas, com 25 metros aqui de ancho, de altura, e depois vai diminuindo para fazer o voladiço. Essa treliça tem um ponto de apoio aqui, só no pavimento térreo, e depois ela está suportada, ela está apoiada aqui nas extremidades, nos voladiços aqui dessa galeria técnica, e aqui do primeiro, aqui do segundo piso também. E com isso, então, toda essa carga também aqui proveniente da cobertura metálica é transferida aqui para a estrutura de concreto. A estrutura de concreto, nós temos aqui, então, todas essas, basicamente, são essas pilares, são essas paredes aqui de hormigões, paredes de concreto, que é óbvio, não são paredes lineares, como disse a vocês, a arquitetura nos presenteou realmente com uma arquitetura toda cheia de curvas, complicadíssima, mas conseguiu se viabilizar, então,
o caminhamento dessas cargas para as cimentações, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mira, aqui um pouquinho da estrutura de concreto, né? Estrutura de concreto para cimentações, vigas, pouquíssimas vigas, nós teremos mais aqui pilares, paredes, né? E lousas. Então, a estrutura de cimentações, vigas e lousas, utilizamos aqui 30 megapascal, dá 4.350 psi, com fator water cement menor que 0,5, concreto para paredes, pilares e galeria técnica, que são um concreto mais resistente em função das cargas que são transmitidas, né, pela galeria técnica, por os pilares provenientes da cobertura metálica e transmitindo para a cimentação. Utilizamos 50 megapascal, 7.250 psi. Utilizamos o acero normal aqui no Brasil, acero CA50, com a resistência, a tensão de escoamento desse acero é 500 megapascal. Esse é um acero comercial do Brasil. A única diferença, novidade também que nós implementamos, porque essa região é uma região marinha, Baía da Guanabara, além de ser uma água salgada, uma água muito poluída, então especificamos no acero, utilização de acero galvanizado. Acero galvanizado. Mesmo utilizando acero galvanizado, senhores, nós mantivemos o cobrimento, o cover, que as normas brasileiras pedem. Nós não reduzimos, utilizamos o acero galvanizado como uma segurança adicional nessa estrutura, visando sempre a sustentabilidade, o desempenho da estrutura. Então, não reduzimos o cobrimento, adotamos um concreto que nós consideramos bueno na época, 50 megapascal. Na época que esse projeto foi desenvolvido, 2011, era a máxima resistência de concreto que as normas brasileiras permitiam. Hoje em dia, houve uma revisão dessa norma em 2013, hoje em dia permitem concretos até 90 megapascal. É óbvio que nós temos tecnologia, nós temos técnicos, consultores, patologistas de hormigão, que já produziram concretos mais altos, mais resistentes do que esse, até muito mais que 90 megapascal. E está em curso agora também uma revisão da nossa norma brasileira de desenho de estruturas de hormigão armado e pretensado, e certamente eles vão aumentar mais um pouquinho agora também essa resistência. No acero, então, utilizamos também o acero 50 megapascal. Utilizamos também nas lousas um acero CA60, um acero um pouquinho mais resistente, que nós utilizamos muito em pantalha. Pantalha, para mim, são telas soldadas, que é muito utilizado aqui no Brasil também, e tem um pouquinho mais de resistência, né? E também utilizamos aço para proteção, aço com 1.900 megapascal, um acero específico para a proteção. RB é baixa relaxação do acero. Esses são os principais materiais que foram utilizados aqui na estrutura. Aqui, basicamente, são as cargas que foram consideradas em todos os níveis, né? No subterrâneo, subsuelo. Aqui temos as cargas adotadas no primeiro piso, as ações permanentes, acidentais, o mezanino também, uma sobrecarga de equipos, uma sobrecarga de pessoas transitando. Aqui no segundo piso, onde as exposições principais, as exposições permanentes, além de uma sobrecarga
uniformemente distribuída, de 300 quilos por metro quadrado. Tem instalações específicas da museografia, que são instalações, são totens, toda aquela museografia também foi considerado, como são exposições permanentes, nós consideramos localmente, né, essas ações que a museografia nos passou. Galeria técnica, a galeria lá que passam todas as utilidades e suporta também a cobertura metálica, a cobertura metálica. Senhores, hoje, 2020, nós vemos hoje, as pessoas falam, eu sou um estruturalista de concreto. Estamos falando em 2010, 2011, aqui em Brasília, estava incipiente ainda o uso do Revit, o uso do BIM, e como ser a modelagem matemática dessa estrutura de concreto, né? Vários softwares nos falavam que bastava ler a arquitetura, no projeto, no desenho de arquitetura, que o software ele automaticamente gerava o modelo matemático da estrutura de concreto. Ledo engano, pelo menos na época, tivemos várias tentativas no sentido de utilizar softwares para fazer essa modelagem diretamente e não logramos êxito, principalmente porque o projeto, o desenho da arquitetura não foi desenvolvido em 3D, não foi feito num sistema Revit ou em BIM. Então, vocês podem reparar que nós temos várias paredes. Se fossem paredes lineares, se encontrando com outras estruturas lineares, seria até fácil realmente montar esse modelo. Mas não conseguimos, tivemos muita dificuldade, contactamos consultores estrangeiros, um consultor de USA também, que ele inicialmente nos falou que seria muito fácil soltar esse modelo. Quando ele falou muito fácil, puxa vida, ele falou que em uma semana gerava esse modelo. Depois de um mês, não consegui mais falar com esse consultor, perguntei o que passou, não consegui falar com ele, e ele me falou, realmente não conseguimos gerar automaticamente esse modelo. Então, o que nós tivemos que fazer no sentido de enfrentar essa situação? Tivemos que gerar toda uma malha de elementos finitos, parede por parede, lousa por lousa, pilar por pilar, viga por viga. Foi gerada uma malha, demoramos cerca de 40 dias para gerar essa malha, e gerando e testando, rodando o processamento para ver se os resultados estavam conformes com outros modelos que fizemos, modelos aproximados. E é muito importante para dizer a vocês também a grande importância, muita gente utiliza modelos matemáticos e diminui a importância do engenheiro estruturalista. Isso não acontece, isso não pode. O engenheiro estruturalista sempre vai ser muito importante. Nos modelos matemáticos não dizem quando você entrou com uma estrutura errada, quando você entrou com uma estrutura que não hipostática. O engenheiro estruturalista, com experiência, ele sabe o resultado que vai dar a tua estrutura. Muito importante a ação do engenheiro estruturalista. Por isso que nós temos aqui, depois de 40 dias, generando modelos e vendo que a estrutura realmente estava se comportando adequadamente, mira a discretização da malha. Não tínhamos, na época, falamos de 10 anos atrás, softwares que conseguissem gerar a estrutura como um todo. Foi muito importante também colocarmos aquelas juntas de dilatação no sentido também de particionarmos também o modelo. Nós não teríamos softwares com capacidade para gerar a estrutura toda. Aqui foi gerada uma estrutura, uma modelagem aproximada com uma estrutura com software que nós temos aqui no Brasil, software
TQS, que para nós outros é um dos mais importantes softwares da América Latina. Ele trabalha não só no Brasil, mas Argentina e outros países, Colômbia, e mostrou que ficamos muito contentes porque a modelação aproximada deu uma aderência muito grande com a discretização da malha aqui de elementos finitos. Então foi muito importante. E aqui mira, então a discretização foi feita para todos as separações de acordo com as juntas de dilatação da estrutura. Tá? Foi um trabalho muito complicado, muito complexo, mas que nos deu muito orgulho. Aqui temos o resultado aqui depois de rodar aqui toda a estrutura com todas as ações gravitacionais permanentes, acidentais. Aqui é um resultado, por exemplo, das deformações. Aqui na ponta, no voladiço, temos aqui uma flecha, um deslocamento, desplaçamento muito, muito grande. Então, estava muito aderente, muito conforme, né, com o resultado que esperávamos da estrutura. Não? Mira, muito importante também, o modelo matemático que nós geramos, a partir do momento depois que generamos esse modelo para simular o comportamento da estrutura, que é o que o ser humano faz. Quando nós temos uma estrutura muito complexa, é muito difícil para o ser humano visualizar o comportamento, então ele divide em elementos discretos, elementos finitos, e aqui saem os resultados de acordo com tensões de tração, tensões de compressão, e nós utilizamos um pós-processador que foi desenvolvido por um engenheiro da Universidade do Rio de Janeiro, da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, muito bueno, muito competente, um pós-processador que fazia integração de todas as tensões de tração e já fazia o dimensionamento dos aceros de acordo com a norma brasileira. Muito interessante, muito fantástico realmente esse pós-processamento. Com isso nós conseguimos agilizar bastante, perdemos muito tempo na modelagem da estrutura, mas depois ganhamos com esse pós-processamento. Aqui ações da cobertura metálica, mira a cobertura metálica está apoiada aqui na ponta daqui da galeria técnica, através aqui de pot bearings, de aparelhos de apoio com teflon, que permitem uma movimentação de acordo com o desenho da estrutura metálica. Não? Aqui temos aqui, então, mira, chegávamos cargas aqui na ponta aqui dessa estrutura, coisa da ordem de 200, 300 toneladas. Mira aqui também, então, teríamos todo esse tipo de equipamento de pot bearings, né, no sentido de transferir a cobertura metálica para a estrutura de hormigão, de concreto. Mira também que nosso escritório, trabalhamos em conjunto com a empresa que fez o desenho aqui da cobertura metálica. Okay? Então, nós fizemos vários processamentos, considerando que temos que fazer uma compatibilização da rigidez. Aqui não era um ponto fixo aqui, há uma deformação aqui nesse ponto, em todos os pontos aqui de apoio da estrutura. E de acordo com a rigidez que é relacionada à deformação desse ponto, isso muda completamente o jogo de ações da cobertura metálica. Então, fizemos vários processamentos e houve uma sinergia muito grande com o desenhador da cobertura metálica, no sentido realmente de termos um resultado muito bueno, muito interessante. Aqui foi o detalhamento da estrutura de concreto, né, que temos aqui em função das juntas de dilatação. Aqui é uma renderização aqui da estrutura do Museu de Manhã, aqui está. Mira aqui depois, né, isso aqui tudo estávamos no papel, na tela.
Aí depois nós começamos, em função, vamos dizer, de todos os elementos que recebemos do desenho de Calatrava, começou-se a desenvolver aqui o sistema em 3D, utilizando o Revit, era ainda muito incipiente, e em função do Revit aqui, gerou-se aqui a forma, né, da estrutura da peça, né, desenvolvida aqui pelo Revit também. Mira os encofrados também, a estrutura foi toda cast in place, moldada em loco. Então, houve então todo um desenho, né, do estrutural. Esse desenho foi passado para uma empresa para desenvolver os encofrados. Então, passamos toda a estrutura de hormigão de concreto, passamos com coordenadas, com locação de pontos, e eles têm um sistema, eles têm aqui um software lá que, em função de todos os dados fornecidos pelo desenho estrutural, o próprio computador da empresa de encofrados hacía os cortes e hacía os moldes das formas, né, para hacer os vários pilares, as várias lousas aqui. Utilizou-se aqui também um sistema chamado Vario, que é um sistema aqui de desforma depois. Ele segurava aqui os encofrados aqui, e depois da cura necessária da estrutura de concreto, ele se desacoplava aqui. Então, um sistema muito interessante, né, para... E vejam que todos em função da complexidade, né, da arquitetura, teve que ser um desenho, né, de cada peça, um desenho em 3D, mostrando como é que se desenvolvia, porque nada era linear, não tinha em nenhuma direção, não era nada linear, era tudo variável, como todos os arquitetos gostam de ser, não? Mira aqui a construção, a construção aqui já posicionando aqui os encofrados. Aqui é um detalhe do desenvolvimento aqui, é um detalhe que nós achamos muito interessante, que era um detalhe dos problemas que temos lá. E aqui, por exemplo, né, com essa color aqui está resolvido, solved, está solucionado todos os problemas. Aqui também problemas. Aqui havia um pilar aqui que estava pendente, algum processo. Então, com isso, nós temos um controle e em conjunto com a construção da obra, evitar qualquer atraso, né, na construção da obra. Mira, nossa empresa, eu sou somente uma pessoa, mas todos, mira a quantidade, um desenho, uma estrutura dessas, somente a estrutura de concreto, 204 desenhos padrão a zero de forma, somente de forma da estrutura de concreto, de hormigão. 232 desenhos de armação de acero normal e acero de pré-tensado. 42 desenhos do pipe rack, a estrutura metálica para suportar as utilidades. 11 desenhos para fechamento dos shafts e escaleiras. E 229 desenhos para assistência técnica à obra. Como hablaste a ustedes, um projeto dessa magnitude não se conclui quando você entrega lá os desenhos de forma e armação. Há necessidade de haver uma sinergia entre o desenho e a obra. Por isso que a nossa empresa foi contratada para a supervisão técnica e assessoria técnica. E teníamos engenheiro diariamente lá, captando as dúvidas que a obra trazia. Ele levava, era discutido em equipe, e nós fazíamos
então as soluções entregando esses desenhos que foram desenvolvidos. Mira aqui também no detalhamento da estrutura de concreto, hacíamos detalhe em 3D, detalhe em 3D. Mira que nós, na época, 10 anos atrás, hoje eu acho que seria muito mais fácil você falar em 3D, que você conseguiria ter todos esses detalhes muito rapidamente. Mas aqui no Brasil ainda estava muito incipiente. Então tivemos que fazer todos esses detalhes aqui, colocando coordenadas e passando para a empresa de encofrados, no sentido de gerar as formas. Mira todos os detalhes, né, tivemos que fazer no sentido realmente de que a obra compreendesse realmente a linguagem que o arquiteto estava querendo mostrar. E nós fazemos aquele intermédio, né, entre o arquiteto e a obra, mostrando o que teria que ser feito. Todos os detalhes, não havia um detalhe simples, né, em função do um detalhamento aqui, por exemplo, aqui da extremidade aqui, há um voladiço aqui, há várias seções, porque não há uma constância, há sempre uma alteração. Mira aqui, aqui é uma passarela, a rampa de acesso, ela vai variando, não só em função da declividade dela, mas também aqui em função, né, dessa parede aqui lateral. Tá? Aqui também, na estrutura, ao fundo do Museu de Mariana, uma estrutura toda em balanço, e hacemos aqui uma viga carrão, no sentido de viabilizar aqui essa estrutura em balanço, que não há pilar nenhum aqui na frente. Então, foram várias soluções, em função também dos tramos muito grandes aqui, tivemos que utilizar em determinados locais aqui concreto pretensionado, concreto pretensado, utilizamos aqui lajes, lousas maciças, e aqui também lousas, chamamos aqui lousas nervuradas, não sei se é assim que também, ou lousa acanalada, são lousas com nervuras aqui, com vazios aqui, que foram utilizados poliestireno expandido, e com cabos aqui de protezione, cabo de pretensão. Aqui realmente o caminhamento dos cabos aqui principalmente a região do auditório, que não podemos ter aqui, não há pilar. Essa estrutura, há 2 pilares discretos, que nós vamos ver lá na frente. O resto são paredes e lousas. Muito poucos pilares, paredes e lousas. Em função também das flechas, também foi feito todo um estudo com relação à deformação lenta de hormigão, em função realmente dos grandes balanços, tivemos que adotar algumas contraflechas na execução da obra aqui. Isso deixamos bastante claro, e foi feito todo um acompanhamento e monitoramento no sentido de se entender o comportamento da estrutura, né? Aí um espejo d'água também, um espejo d'água em toda a lateral aqui da estrutura, um espejo d'água. Aqui nós temos aqui então main entrance, a entrada principal, e aqui na lateral aqui um espelho d'água. Esse espelho d'água é uma estrutura reticulada, né, com uma lousa aqui com 25 centímetros de espessor, suportadas por estacas, por pilhas metálicas, e juntas de dilatação a cada 50 centímetros. Vejam aqui o subsolo que nós tivemos que fazer em função da necessidade de se fazer grandes reservatórios para captação de água. Mira que estamos abaixo do nível d'água, abaixo do nível d'água. Então tivemos que fazer aqui uma parede aqui, uma cortina de estacas, chamamos estacas secantes, pilas secantes. Essas pilas foram cravadas até o material impenetrável lá do terreno, e se constituiu uma barreira para a água, para permitir, faz como se fosse aqui um recinto aqui, impermeável, né? Impermeável no sentido das pessoas poderem trabalhar, e a lousa aqui de supressão,
e fazer aqui as grandes caixas d'água, de captação de água, no sentido de tratar essa água para utilização não potável, né, para o Museu de Manana. Mira aqui, aqui são aqui das grandes caixas, né, para captação de água, e aqui a cortina destaca pilhas secantes. Mira que são estacas escavadas, né, através de perfuratriz. Depois que assemos a estaca, chega no impenetrável, coloca-se um perfil metálico que, na realidade, substitui a armação dessa essa pilha secante. E depois assemos outra pilha, sem nada, é uma pilha de hormigão simples, simplesmente interligada. Mira que essa pilha, durante a rotação, a perfuração, ela se interage com a pilha, por isso que haces aqui uma parede impermeável aqui, evitando a penetração de água suficiente aqui para as pessoas trabalharem com segurança. Aqui as paredes, né, no primeiro piso aqui, então tem as paredes lá de hormigão que saem aqui do subsolo, aqui as paredes aqui de hormigão. Mira outros detalhes aqui construtivos, as paredes aqui, acabou de ser a desforma aqui. Aqui basicamente é uma estrutura renderizada, mostrando aqui toda a estrutura como vai ficar. Mira entresuelo no caso seria um mezanino lá, uma lousa com 30 centímetros de espessura, e teníamos alguns pilares, poucos pilares, e teníamos tendões, tirantes para suportar esse entresuelo. Os tirantes vinham do segundo subsuelo, do segundo piso, e para suportar também esse entresuelo. Mira aqui também as escadas também, não havia pilares. Aqui há um tirante aqui suportando essa escaleira e transferindo a carga aqui para o pavimento superior. Mira aqui o segundo piso, era o piso principal, onde temos a exposição, né, com espessura de 30 a 40 centímetros, voladiços de até 5 metros no ingresso, e um voladiço de 15 metros na cafeteria. Mira que nessa região aqui da cafeteria, estamos assendo aqui cabos aqui de pré-tensão, aqui, no sentido de suportar esse voladiço muito grande, né, de 15 metros. Aqui é aquela estrutura, a galeria técnica. Isso aqui é uma outra vista aqui do museu, uma outra vista aqui também. Mira a complexidade aqui, acendo aqui o acero. Aqui é o fundo, né, a Baía de Guanabara, os barcos aqui, os navios que agora atracam no outro pier, e aqui a ponte Rio-Niterói, a nossa famosa ponte Rio-Niterói. Mira aqui também uma outra encofrada aqui, outra encofrada aqui também. Veja a quantidade, né, de módulos aqui de encofrada aqui, no sentido realmente de respeitar as premissas que o nosso arquiteto nos forneceu. E eu acho que o resultado foi muito interessante, muito contente. A galeria técnica, essa é uma galeria, mira aqui a galeria, aqui, nesse ponto aqui, essa galeria aqui, então, é uma seção carrom, pré-tensionada aqui, porque aqui teremos cargas aqui vindo da cobertura metálica, e então, em função de um voladiço aqui, de 5 metros aqui, fizemos essa seção, foi feita uma seção carrom com o apoio aqui dessa cobertura, da cobertura metálica. Aqui internamente, mira os pipe racks aqui, já estão passando as utilidades. Aqui na ponta, temos aqui, na ponta aqui aqui dá para ver bem essa ponta aqui
dessa galeria técnica, onde a estrutura metálica já começa a ser lançada. Aqui são outros aspectos, né, muito interessantes aqui. Vejam todas as estruturas, não é um pilar, não é um pilar, uma viga, todas lousas e paredes, muito poucos pilares. Mira aqui, aqui na lateral também, outra vista também. Mira muito detalhes, observem os detalhes aqui, essa estrutura se encontrando com essa, muito complicado o comportamento da estrutura, por isso que foi muito difícil lançá-la ao modelo matemático. Sempre quero deixar isso muito claro para os engenheiros que estão entrando agora. Temos programas, software muito poderosos, ferramentas muito potencial muito grande, mas nunca poderemos prescindir de um engenheiro estruturalista. E tem que instalar realmente para verificar os resultados, o comportamento da estrutura. Ele tem que ter esse feeling. Nunca uma máquina irá substituir o engenheiro estruturalista. Mira aquela cobertura, aquela galeria técnica que chamamos lá, a obra chamou Pecho de Paloma. Pecho de Paloma porque parece mesmo uma paloma aqui. E aqui, então, a cobertura metálica se apoiava aqui nesse ponto e nesse ponto. Aqui a treliça é uma treliça um pouco inclinada. E mira que essa cobertura, esse pecho de paloma, é nessa seção aqui. Ele começa de zero e vai aumentando. Realmente é uma estrutura muito complicada de se entender, mas eu acho que o resultado foi muito interessante. Aqui a estrutura lá eu queria mostrar essa estrutura aqui nas laterais aqui, vemos aqui várias paredes aqui com aberturas aqui no sentido da lateral das pessoas poderem andar aqui e entrar a qualquer hora aqui para o recinto principal do museu. Aqui já estamos no acabamento aqui da estrutura. Mira que é também muito hermoso também. Aqui é uma imagem virtual, eletrônica ainda, né? Aqui temos um balanço um voladiço de 15 metros com vista para a nossa Baía da Guanabara. E aqui foi inserido 2 pilares aqui com essa seção. E aqui é a situação real, como ficou então. Aqui temos aquela seção Carron, que com isso viabilizou, ela está apoiada aqui nesse pilar aqui, no outro pilar aqui, com isso conseguiu-se viabilizar aquele voladiço de 15 metros. Essa é aquela estrutura Carron, que conseguiu viabilizar então esse balanço, e uma estrutura, por mais arrojada que seja, mas a gente tomando partido desses sistemas Carron, de cascas, com variação, isso nos confere uma rigidez muito grande, porque temos que ter em consideração também o conforto do usuário. Não adianta também termos uma estrutura arrojada e uma estrutura flexível, que vai causar desconforto, vibrações. Isso foi levado em conta, né? Foi verificado não só o estado limite último da estrutura, como o estado limite de serviço da estrutura. Mira aqui outras imagens. Só queria mostrar aqui também o pilar, aqueles 2 pilares que nós temos, os 2 únicos pilares que teremos lá na frente. E aqui a cobertura metálica. Mira que ela é inclinada, são 2 treliças, né, inclinadas, 2 treliças aqui, apoiando então na estrutura. Aqui, aquela cafeteria, mira que ficou então aquela sensação de balanço muito grande e apoiado só nesses 2 pontos aqui da estrutura. E aqui já estão montando a estrutura, há um apoio provisório, né? Porque aqui temos um voladiço de quase 70 metros acá. Isso aqui também é outra forma também do pilar. E mais algumas imagens, né, mostrando já a estrutura em sua forma real, mostrando realmente a complexidade, a dificuldade. Aqui é o ingresso do auditório.
Utilizamos também outra seção, realmente carrom aqui, no sentido de conferir uma rigidez nessa estrutura, porque não teríamos nenhum pilar, nenhuma coluna, né, para sustentar, então temos que tomar partido desse tipo de estrutura para conferir uma rigidez à estrutura. Mira, aqui é a imagem virtual e aqui é a imagem real do pilar do auditório. Ficou completamente aberto, né? Aqui um voladiço, aqui uma imagem, a laje superior feita com uma lousa nervurada, pré-tensionada, que se comportou muito bem. Aqui já estamos na parte final da apresentação, mostrando aqui os equipos da museografia que foram implementados lá. São vários equipos pesados, 2, 3, 4 toneladas, que foram considerados no desenho estrutural. São uma museografia permanente. Existe a exposição permanente, um trecho, existe a exposição itinerante, que essa consideramos uma sobrecarga maior. Aqui, uma sobrecarga grande também, mas consideramos esses equipos, né, que foram projetados pelo museólogo, no caso. Não? A cobertura metálica, mira, voladiço de 70 metros lá do terra e 74 metros lá do mar. Largura, anchura máxima, 44 metros. E houve uma sinergia muito grande. Trabalhamos muito com nosso amigo Flávio D'Alembert, que fez o desenho dessa cobertura metálica. Houve uma sinergia muito grande no sentido de nós trabalhamos com softwares diferentes, mas sempre houve uma sinergia entre esses dois modelos estruturais, passando para ele as rigidezes dos apoios da estrutura de hormigão, ele processando a estrutura dele de acordo com essa rigidez, nos retornando com esses resultados e reprocessamos. Então, fizemos iterativamente aí alguns modelos, né, no sentido de convergir os resultados, e o resultado entendo que foi muito bueno. Aqui era uma imagem, né, do Museu de Mañana, e aqui está a estrutura quase lista, né, quase pronta, junto com os apoios provisórios. Mira, aqui eu abri com os dedos, aqui dá para ver um pouco mais de detalhe. Aqui são módulos, cada módulo desses aqui, há um engine, um motor com um sensor que acompanha aí o movimento. Esse módulo aqui são células fotovoltaicas que captam a energia solar para sustentar toda a vida de Museu de Mañana. Aqui a parte interna, mira aqui esses módulos aqui, que eles giram aqui em torno aqui de um eixo, fazendo com que haja uma captação dessa energia solar no sentido de movimentar o nosso Museu de Mañana. E aqui está o museu quase listo, quase concluído. Estão içando aqui os módulos aqui com as células fotovoltaicas, né? E aqui está o museu listo, né? Museu pronto. E o último quadro que eu também queria deixar, mira aqui também, é óbvio que uma estrutura dessa complexidade também, fizemos todo um monitoramento dos desplaçamentos da cobertura metálica, com a interação com a estrutura de hormigão. Mira que aqui temos aqui dos resultados teóricos acá, e aqui os resultados práticos, desculpa, aqui os resultados teóricos em cima, arriba, e aqui os resultados práticos. Aqui embaixo a mesma coisa, são pontos aqui, mostrando que houve uma convergência bastante grande com os resultados teóricos e com o monitoramento real que foi feito na estrutura. Né? Mira, finalmente, 35 disciplinas, não é só engenharia de estruturas, houve tecnologista de concreto, houve no projetista de instalações hidráulicas, elétricas, o projetista de meio ambiente, de sustentabilidade. A obra trabalhou 24 horas
em 85% da construção e no pico da obra chegaram a trabalhar 1.300 colaboradores. Foi utilizado 22 mil metros cúbicos de hormigão, 3.100 toneladas, 3.100.000 quilos de acero normal, acero convencional, 120 mil quilos de acero pré-tensionado, 65 mil metros quadrados de encofrados, cobertura metálica 3.900 toneladas, a coberta metálica, e 1.200 pias, tivemos pias metálicas e pilhas sistema raiz. E uma coisa importante também que eu queria deixar, eu sei que há muitos estudantes assistindo a nós outros, e na América Latina toda, nós, engenheiros estruturais, não somos muito reconhecidos. Normalmente, numa estrutura icônica dessas, aí falamos sempre do arquiteto, do curador do museu, e normalmente o engenheiro estrutural é lembrado somente quando a estrutura dá problema, quando a estrutura tem alguma grieta, dá uma flecha normal, aí lembro que é um engenheiro estrutural. E nós fizemos questão, e a gente tem feito questão, em todas as obras que nós temos participado, que haja uma placa com todos, não só com engenheiros estruturais, uma placa com todos os engenheiros, todas as pessoas, encarregado de obra, o contractor também, não só o arquiteto, todos são importantes. A cadeia produtiva da construção civil de hormigão, da construção civil, não pode ser somente de um arquiteto, não, são de todos. Então, quando hacemos coisas boas, isso eu falo para todos, nós também temos que ser reconhecidos. Então, temos que nos valorizar. Nós somos lembrados hoje, atualmente, só quando temos algum problema, caiu a estrutura, não só no Brasil, conosco muitos engenheiros, colegas meus, de Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Paraguai, Estados Unidos, México, que são excelentes estruturalistas. E nós temos que nos valorizar. A nossa profissão é muito importante. Queria agradecer a essa oportunidade, Arturo. Espero que tenha sido compreendida aqui a minha exposição, Arturo. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, felicitarlo. Ha sido una exposición realmente extraordinaria. Estamos recibiendo muchos comentarios, tanto en el chat como en la sección de preguntas, agradeciendo y felicitando su conferencia. Y yo, antes de pasar a las preguntas, nada más quisiera recalcar un poquito el último comentario que usted ha hecho, el reconocer a los ingenieros que participan en las grandes obras, ¿no? Realmente los arquitectos muchas veces son los que, como usted dice, se llevan las palmas y los aplausos, pero el trabajo de los ingenieros estructurales, los ingenieros hidráulicos, los civiles, los de instalaciones, los de suelos, pues en realidad contribuyen tanto como el diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, creo que es muy resaltable el comentario, doctor. Muchas gracias. Están llegando también demasiadas preguntas. El ingeniero Rafael Timerman ya ha estado contestando varias de las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, ingeniero Rafael, que también estuvo trabajando en el proyecto y que nos ha quedado muy bien que esté aquí para apoyarnos en las respuestas de las preguntas. Entonces, le voy a hacer unas preguntas y de antemano ofrecemos una disculpa a todos aquellos que no alcancemos a contestar sus preguntas en vivo, pero estaremos después, nada más téngannos paciencia para que lo respondan de acuerdo a los tiempos que tenga el doctor Julio y el ingeniero Rafael. Entonces, pasamos a las preguntas. Aquí hay una. Oscar López, de México, dice, además de la resistencia mecánica y relación agua-cemento en el concreto, ¿hubo especificaciones arquitectónicas por durabilidad en el concreto?
Com relação a especificações arquitetônicas, não aconteceu, não houve. No, más bien, quiere saber si de las especificaciones del concreto arquitectónico hubo alguna especificación por durabilidad. Sim, sim, com certeza, Arturo, com certeza. Eu sou engenheiro estruturalista, mas existiam engenheiros, tecnólogos, técnicos de hormigão de concreto que faziam toda a dosagem, o controle de concreto. A nossa norma brasileira, em função do local que a estrutura está implantada, ela tem uma série de requisitos. Essa estrutura, por exemplo, ela está implantada num local com uma agressividade muito grande, classe 4, grade 4 da norma brasileira, que exige um cobrimento de armadura muito grande, exige um concreto com uma resistência mínima de 40 megapascal, e exige também, não era exigido, mas nós fizemos questão de colocar, de utilizar o acero com acero galvanizado, no sentido de conferir uma segurança adicional. Tivemos também, Arturo, uma série de protótipos, quando foram feitos, por exemplo, na cobertura, simplesmente não chegamos lá e lançamos o hormigão. Houve todo um estudo de dosagem. Rio de Janeiro é um local muito problemático para os agregados de hormigão. Não temos lá no estado do Rio de Janeiro a pedra que chamam de basalto. Basalto é isso que fala também, basalto? É uma pedra, um agregado muito bueno. Teremos uma pedra mais soft, no sentido de tínhamos uma molacidade do hormigão muito baixo, então tivemos que procurar aí jazidas, né, para trazer os agregados, não? Fizemos todos os ensaios para ver se não tínhamos reativos, né, com relação ao álcali agregado. Então, houve realmente esse trabalho muito importante, né, dos tecnólogos, dos técnicos de hormigão, no sentido realmente de conferir e especificar uma grande durabilidade na estrutura de concreto. A estrutura de concreto ela já está lista, já foi inaugurada em 2015, já temos 5 anos, está muito bem, está se comportando muito bem e estão fazendo monitoramento anuais aí, Arturo. Muchas gracias, doctor. Hay varias preguntas en portugués, perdón por no poder leerlas, esas yo creo que se las vamos a pasar por escrito. Hay muchas del tema estructural, por ejemplo, aquí hay una que dice, ¿qué tipo de cemento y agregados usaron para este tipo de concreto? Ya que por la zona de construcción está expuesta a todos los tipos de climas. Entonces, ¿qué tipo de cemento fue el que... Não consigo te responder. Eu vou pedir para o tecnólogo, estruturalista, depois eu respondo. Me manda essa pergunta. Okay. Temos, como falei ustedes, temos agregados muito problemáticos lá muito problemáticos. Que eu me lembre, foi utilizado um cimento CP2. CP2, mas preciso confirmar com os tecnologistas de concreto que fizeram todo estudo de dosagem com relação a isso. De acuerdo, doctor. Hay varias preguntas sobre el costo total del proyecto. Arturo, se uma empresa de desenho do Brasil fosse sobreviver com o custo desse projeto, ou não sobreviveria. O custo do projeto foi muito chico, eu prefiro não falar, ficaria com vergonha.
o que nos deu sustentabilidade foi a supervisão técnica da obra, mantendo o engenheiro, isso que compensou. No desenho do projeto, o custo do projeto não compensou. A quantidade de desenhos, tivemos que soltar mais de 500 desenhos a um, isso não compensa. Não compensa, mas o que nos compensou, primeiro, sob o ponto de vista de realização profissional. Isso não há dinheiro que nos pague. E segundo, a supervisão técnica na obra, que fomos contratados pelo consórcio construtor, aí compensou o prejuízo que tivemos com o desenho. Mas só o desenho em si, Arturo, veja, daqui a pouco nós estamos aí com 70 anos de idade. Me mostra um engenheiro estruturalista aí, eu conheço vários, que esteja bem, que esteja fazendo cruzeiro de navios a hora, passeando no ar. Temos que trabalhar até o fim da nossa vida. Engenharia de estruturas não é uma engenharia que nos dá retorno comercial. Quem é engenheiro de estruturas hoje é porque gosta da profissão, gosta de ser engenheiro de estruturas, não é por causa da plata. De acuerdo, doctor Julio. Muchísimas gracias. Creo que hasta aquí vamos a dejar las preguntas por el tiempo. Le agradecemos de sobremanera su exposición. Realmente ha sido muy, muy, muy ilustrativa. Muchas gracias, muchas felicidades. Y ya nada, para terminar y despedir a todos nuestros asistentes, aquí está el código QR de la encuesta de retroalimentación. Les hemos también puesto la liga en el chat. En el chat la tienen por si quieren conectarse de una vez antes de salir. Ya se las pusimos ahí. Y recordarles nada más nuestra siguiente sesión, la siguiente semana, el martes 2 de junio, es la sesión de Argentina, en donde nos van a estar acompañando varios profesores eméritos y profesionistas de la Universidad de Buenos Aires, con el tema principal de problemas actuales en ingeniería estructural. Van a estar tocando 3 diferentes temas, entre 3 de ellos, y 2 van a apoyar con todas las preguntas y respuestas. Aquí viene la liga, aquí viene el código QR para que se registren, la van a recibir en sus correos también el día de mañana. No nos queda más que agradecerles a todos su atención y su compañía, y estamos atentos a las siguientes sesiones. Muchas felicidades, doctor Julio, una vez más. Muchas felicidades y gracias. Muitas graças. Eu só queria deixar mais uma mensagem, Arturo, Claro. para todos da Latinoamérica, assim como o Brasil, estamos sofrendo com essa pandemia, temos que tomar muito cuidado, mas podemos aproveitar também para trocar experiências. Essa oportunidade, essas lives, dessas palestras, é muito rica, é uma oportunidade muito grande de nos reciclarmos e, ao mesmo tempo, temos que cuidar de nossa saúde, de nossa família, e é isso que eu peço a todos da América. Por favor, se cuidem. Muchas gracias, doctor. Así lo haremos. Gracias por sus consejos, gracias por compartir su conocimiento, Gracias su experiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo a ustedes. Saludos a todos. Hasta luego, Arturo.